todos muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para membros do Open Mind Brasil. Conciliar um bom ambiente organizacional com as metas da empresa não é tarefa fácil para os líderes. E ampliar os níveis de produtividade não é apenas colocar pressão sobre o time. Na verdade, se você ainda pensa dessa forma, tome muito cuidado, pois o tiro pode sair pela culatra. Ter controle sobre a equipe exige técnica e dedicação do RH e das lideranças. Esses dois setores precisam caminhar de mãos dadas. Por isso, esse tema é de grande complexidade e obter melhorias é algo que exige estratégia. Se você está em busca de soluções para otimizar o desempenho da sua equipe, nossa live de hoje vai te ajudar. Quem conversa conosco sobre esse tema é Marilúcia Durante, Open Minder, Country Manager na Nitio Infotech do Brasil. Marilúcia, há 22 anos, tem se dedicado a desafios em grandes empresas de tecnologia. Formada em administração de empresas, com MBA em gestão de tecnologia, sempre esteve gerenciando o relacionamento com o cliente e liderando equipes. Fundou 2 empresas, uma na área de educação e uma em atendimento de marketing digital. Está no desafio de expandir as operações da Nitio Infotech no Brasil, com foco no recrutamento e alocação de profissionais especializados de tecnologia, em nível sênior e especialistas. Seja muito bem-vinda, Marilúcia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, o espaço agora é todo seu. Obrigada, Luciana, pela introdução, obrigada pelo convite de estar aqui, né? Eu estou recentemente dentro do grupo e fiquei muito contente por poder compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento. Como a Luciana já explicou, eu tenho uma carreira longa dentro da área de tecnologia e eu sempre liderei equipes multiculturais, né? Como o Cristiano falou, eu tenho aí um projeto de Merger and Acquisition que eu participei na Alemanha, que foi assim bastante rico nesse aspecto de liderança e de compartilhar com o time, né, bastante responsabilidades, metas, prazos e metas muito ousadas, né, e de forma global. Então, você tinha pessoas dentro do time com as mais diversas personalidades, com as mais diversas culturas, e isso tudo tinha que funcionar, né? E funcionou, claro que com erros e acertos, né? Mas funcionou. Então, eu trouxe aqui no tema de hoje, acho que um assunto realmente super relevante. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês um pouquinho do que eu preparei sobre esse assunto. Então, esse título veio principalmente, né, de perguntas que as pessoas muito me fazem com relação à produtividade, né, e aquela crença de como ter o controle da equipe, né, eu preciso controlar a minha equipe, não estou tendo a produtividade que eu gostaria, estão me cobrando mais produtividade da minha equipe, e como é que a gente faz isso, né? Quais são algumas técnicas que a gente utiliza para poder trabalhar isso na equipe? E aí eu trouxe aqui algumas pesquisas, né, que eu acho que ilustram bem como que a gente pode trabalhar com isso, né? Uma primeira pesquisa da Gallup, que eu acho que não é nova, tem bastante gente que já conhece esse dado, é que 70% dos profissionais de uma equipe não estão colocando todo o seu potencial no trabalho, né? Então, se sua dúvida é assim, eu acho que eu preciso aumentar a minha equipe para aumentar a produtividade, talvez não, né? Se você pensar que o mesmo profissional pode te entregar mais, você consegue aumentar a tua produtividade com a mesma equipe que você tem, né? E a outra estatística que eu acho que também já é conhecida, que é uma universidade da Califórnia identificou, é que um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo
3 vezes mais criativo e vende 37% a mais, né? Então, para quem está aí na área comercial, que sabe que o profissional precisa estar super motivado para poder fazer uma venda, para poder correr atrás dos seus clientes, tem que estar resiliente. É um trabalhador feliz que vai te entregar essa produtividade. Pô, Mário, mas esse trabalhador feliz, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Como que eu vou fazer para esse trabalhador estar mais feliz? Né? E aí é que vem a pergunta com relação a controle, né? Nós podemos controlar a felicidade dos nossos funcionários? É possível controlar a felicidade de alguém para aumentar a produtividade? Bom, ao longo das minhas pesquisas, né, eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de pesquisar, então eu tenho embasamento não só na minha experiência de dia a dia, de empresa, né, de tudo que a gente faz aí, mas também pesquisas e livros, né, que tem muita gente falando sobre esse assunto. Eu deixei até aqui o site onde está essa pesquisa, que é um livro, na realidade, e nesse livro, a pesquisa realizada mostra que existe um tipo de empresa que conseguiu aumentar a sua produtividade, trabalhando gerenciamento de tempo, de talento e de energia. Como isso é um assunto muito amplo, né, eu vou me focar hoje em falar um pouquinho sobre essa questão de talento, que, na minha opinião, é crucial e que, se a gente olhar aqui no gráfico, que está pequenininho aqui, opa, desculpe, você pode ver que isso é estou com uma dificuldade aqui com a tela. Que isso é um dado que está aqui no gráfico, que de 4 a gente passa para 28 pontos no gráfico das melhores empresas, né, das empresas que trabalham com mais produtividade. Então, é um ganho muito grande que a gente pode ter trabalhando nessa área de talentos. Tá? E, na minha opinião, e eu acredito que outras pessoas de RH também vão corroborar com essa opinião, até gostaria de ouvir a opinião de vocês aí no final, é que essa questão de talento começa da escolha da equipe, né? Então, quem são as pessoas que estão na minha equipe? Né? Será que elas trabalham bem juntas? Eu estou fazendo um monte de perguntas aqui, gente, justamente para a gente pensar junto sobre esse assunto, porque é um tema e que não existe fórmula mágica. Né? O que existe são pessoas trabalhando com pessoas, e nessa junção de talentos é que você encontra a produtividade da equipe, é que você encontra a melhoria do processo. Né? Então, quando a gente fala de escolha de talentos, a gente trabalha com as pessoas que já estão na nossa equipe, mas muitas vezes a gente traz pessoas novas para essa equipe, ou a gente monta essa equipe do zero. Né? Eu estou no momento na NIT que estou montando a minha equipe do zero. Né? E isso é muito importante na hora de contratar esse profissional. Né? Então, quando a gente fala de uma contratação, vem lá o perfil do candidato. Né? Eu crio lá o perfil do candidato, vou criar os requerimentos técnicos. Normalmente, essa parte vem aí umas 30 linhas de tudo que a pessoa precisa saber e dominar para poder trabalhar naquele cargo. A gente costuma descrever as responsabilidades, né? O que papel, que atividades esse profissional vai desempenhar. E, por último, a gente tem um tópico que chama soft skills, né, que está super falado no momento e que a gente sempre chamou de perfil comportamental, né, não é nada novo na realidade, mas as pessoas parecem que estão dando um foco nesses soft skills. E mesmo assim, hoje o que eu vejo é um perfil do candidato que vem escrito boa comunicação, perfil de líder proativo. E só. Né? Então, isso daqui são as informações que normalmente é o RH que vai mapear para a maioria dos líderes, né? É ali que eu descrevo quem é uma pessoa que vai ser aderente ao meu time. É ali que eu descrevo as características que vão me ajudar nessa produtividade e que vão estar ou não próximas ao que essa pessoa tem que fazer. Né? Então, veja como tem uma conexão essa questão de propósito, felicidade e perfil para o que a pessoa está trabalhando.
né? Então, não adianta nada eu ter um ótimo profissional técnico e eu precisar que ele interaja com a equipe, mas ele não é muito bom em interação com as pessoas, né? Eu tenho que ter em mente que se eu vou incluir essa pessoa na equipe, ou eu vou trabalhar essas questões de equipe nele, né, de comunicação, ou eu vou escolher já uma pessoa que tenha essa característica, esse perfil comportamental, tá? É importante dizer que soft skills, gente, é uma coisa que também você pode desenvolver. Então, não significa que, esse profissional não tem, então vou descartá-lo. Não, né? Mas ele precisa estar afim disso, né? Precisa ser uma característica pessoal dele que ele quer desenvolver, porque ninguém desenvolve nada porque o chefe quer, né? Eu desenvolvo as minhas características de perfil porque eu quero, porque eu vou buscar, porque é interessante para mim. E eu acho que é isso que é um dos pontos que falta comunicação, falta dialogar mais, falta entender do candidato o que são as expectativas dele, né? E quando eu falo candidato, não é só um candidato para nova vaga, né? É o candidato ali dentro da sua equipe mesmo, é o teu profissional, né? Talvez ele não esteja satisfeito porque o trabalho que ele está fazendo não condiz com o perfil dele, né? Ou talvez ele não esteja satisfeito porque ele não tem desafios o suficiente dentro do perfil que ele traz. Ele não está conseguindo se desenvolver dentro daquela área. Então, o ser feliz, ele tem muitas condições, né? Muitos fatores que estão envolvidos. E no trabalho, uma das coisas é realmente você se identificar com esse trabalho, né? E isso vem dessa busca pelo candidato ideal para a sua equipe ou pela formação que você tem hoje na sua equipe, que precisa ser constantemente avaliada. Porque, afinal de contas, um profissional não é o mesmo ao longo de toda a sua carreira. Ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo novos desejos, né, novas ambições de carreira, novas expectativas, e a gente, como líder, temos que estar de olho em tudo isso e sabendo se isso está ou não aderente ao que a gente está oferecendo para ele de desafio, para que ele tenha essa motivação em continuar no trabalho que ele está fazendo hoje, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu considero importantes, né? Eu não diria que são técnicas fechadas, mas são algumas dicas do que a gente pode fazer para conseguir entender melhor essa pessoa, tanto essa pessoa que trabalha conosco, como para conseguir o candidato ideal que eu quero, né? Então, vamos lá, eu tenho que dialogar mais com quem? Com todo mundo, gente. Quanto mais a gente conseguir conversar com a equipe, com o nosso RH, com a alta gerência ou pessoas que estão acima de você, justamente cobrando esses resultados, né, cobrando essa produtividade. Então, todas as pessoas com quem eu puder trocar ideias a respeito de o quanto eu quero ser produtiva e como que eu vou chegar nessa produtividade, estão dentro desse dialogar mais, né? Então, mapear o que motiva as pessoas, mapear o que motiva o seu time, observar os bons comportamentos e atitudes. Eu acho que essa parte de observar, até teve uma live aqui na Open Mind que já foi falado sobre isso, que a gente observa pouco, né? E que uma das coisas que ela adotou foi justamente chegar no escritório e observar a equipe dela, né? Observar como é que estão os humores naquele dia, observar se tem alguém um pouco mais triste, um pouco mais chateado, alguém que não chegou, e se interessar por isso, né? Porque a gente às vezes observa, mas não se interessa por isso. E isso é fundamental, né? Isso faz parte do relacionamento que a gente tem com a nossa equipe, do quanto a gente conhece a nossa equipe, né? E cria momentos de conversa individual. Nem tudo a gente consegue fazer em grupo, né? Existe aquele momento que eu vou ter que chamar as pessoas individualmente para saber o que está acontecendo. Então, todas as vezes que eu percebo que uma produtividade está caindo, ou que alguma coisa está funcionando mal, ou parou de funcionar, ou tem uma coisa nova que precisa funcionar e não está funcionando, eu posso fazer uma reunião de equipe, sim, para tentar alinhar isso com a equipe no geral, mas eu tenho que ver individualmente onde que estão os meus gargalos,
né? Eu sei que com equipes grandes isso é bem difícil de fazer, mas dá para você analisar pontualmente uma ou outra pessoa que você veja que possa ser o gargalo do seu processo, tá? E quais benefícios que traz todo esse diálogo, né? Porque muita gente fala, oh, mas não tenho tempo, esse negócio de dialogar demora, as pessoas, né, se estendem às vezes no assunto, a gente tem um monte de responsabilidades. Mas, gente, olha pelo lado dos benefícios, né? Muitas vezes a gente está buscando uma solução sozinho. Quando eu incluo o meu grupo, eu tenho uma solução às vezes muito mais rápida e eu tenho uma solução em conjunto. E aí é que eu chamo a atenção para uma palavra que se chama comprometimento, né? Isso nutre o comprometimento. Quando eu tenho uma solução em conjunto, todas as pessoas ali estão de acordo com essa solução. E é isso justamente que eu quero, que todo mundo esteja remando para o mesmo lado, né? Senão o barco vai ficar meio perdido, né? Eu tenho um caso que me aconteceu de que eu não avaliei muito bem essa questão de perfil comportamental na entrada de uma pessoa que ia liderar uma pequena equipe dentro do meu time, né? E eu trouxe essa pessoa muito baseada nos skills técnicos dela, ela era uma ótima pessoa, mas ela de cara já teve um conflito com a minha principal executora, né? Então, havia uma funcionária executora e havia uma funcionária que era a liderança, que era a parte mais estratégica, e elas duas não se deram de jeito nenhum, né? Houve um choque comportamental de perfil ali, muito forte, e eu, em pouco tempo, tive que tomar uma decisão, porque pensa que era todos os dias, ou uma ou outra na minha sala, reclamando de uma e de outra e do que estava acontecendo. E, e por mais que eu tentasse resolver as questões pontuais delas, o problema delas não era pontual, né? É que uma tinha uma forma de trabalho completamente diferente da outra e não conseguiu essa integração. Eu não consegui, né, como líder das duas, realizar essa integração. Para falar a verdade, na hora que eu contratei, eu nem pensei nisso, né? E depois de um certo tempo, eu vi o meu erro e falei, não vai dar, eu vou ter que tirar ou uma ou outra, né? Não sei se a solução foi a melhor, talvez eu tendo mais tempo pudesse trabalhar melhor essa questão e pudesse fazer criar, né, um ambiente de trabalho em que as duas pudessem estar juntas, mas eu acredito que naquele momento, o que eu precisava, que era uma solução imediata, eu tive que tirar, e eu tirei a líder e passei a procurar uma outra líder que estivesse mais alinhada com o restante do time. E aí foi que eu me preocupei com isso, né? Então, de criar uma equipe que se fale e que se converse e que entenda um ao outro, né? Essa comunicação é muito importante. E isso amplia, né, o potencial geral da equipe. Tá? Então, esses são alguns pontos aí que eu acredito que são bastante fundamentais e que, na minha experiência, fez muita diferença, principalmente nesse caso que eu estou contando, porque eu percebi que foi justamente a parte de perfil comportamental que pegou nessa relação, tá? E aí eu volto, né, para a nossa frase inicial, que é como ter o controle da sua equipe, salvar a sua produtividade. E a gente começa a pensar um pouquinho que talvez controle não seja bem a palavra adequada, né? A gente tem que pensar em como ter o comprometimento dessa equipe. E talvez salvar a produtividade também não seja a coisa ideal a se fazer, mas aí sim a gente vai controlar o resultado. Por quê? Porque é com base nesse resultado e nesse controle que eu tenho do que está indo bem e do que está indo mal, que eu vou começar a conversar com pessoa A, pessoa B ou pessoa C da equipe e vou começar a entender qual é o comprometimento dessa pessoa, qual é o comprometimento do time com a nossa meta. Porque se eu tenho uma meta que é minha, mas não é do time, o time não tem por que ir atrás dela. Né? Eu acho que isso sim é uma informação super importante para o time. Por que que eu estou atrás dessa meta? O que é a minha colaboração individual dentro dessa meta, né?
E aí eu quero deixar algumas reflexões e eu quero abrir o espaço justamente para a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho um assunto riquíssimo para que outras pessoas também tragam suas experiências aqui. Eu espero que vocês estejam aí super afim de dividir um pouquinho comigo das suas experiências e da gente trocar umas ideias sobre isso, que são justamente pensar sobre hoje, na sua equipe, quais são as características comportamentais dessa equipe atual, né? Que comportamentos eu trago em cada uma das pessoas que estão na equipe? Quais características eu preciso integrar na equipe para chegar aos resultados? Porque às vezes eu tenho uma equipe legal, mas está faltando alguém, está faltando alguma coisa, está faltando algum perfil ali para que a gente possa chegar nos resultados, né? E a gente tem como avaliar e entender essa característica. E até que ponto os desafios e as habilidades da equipe estão alinhados para cada membro da equipe. Isso é o que eu falei da individualidade, né? Então, eu estou dando um papel, eu estou dando uma responsabilidade para um determinado membro da equipe, mas isso está alinhado com ele? É o que ele quer fazer? Né? É o que brilha os olhos dele fazer todos os dias? Ele está realmente entregando o potencial dele de produtividade naquela entrega, ou ele está fazendo automaticamente porque o chefe mandou, deixa eu fazer isso logo, né? Não revisa, vem com um monte de erro. Então, assim, essas informações, gente, são extremamente importantes para eu conseguir avaliar por que que o resultado está vindo ou por que que o resultado não está vindo. E se você tem, às vezes, né, os líderes, eu pelo menos, né, aprendi na prática essa coisa de como gerenciar equipes, né, como analisar perfis comportamentais. Mas você não precisa fazer isso sozinho, né? Hoje, as equipes de RH têm psicólogas em maioria das empresas, né? Não sei, aqui eu vejo só nomes de grandes empresas, então as grandes empresas sempre trazem esse apoio, né, do RH, de um psicólogo ou de uma psicóloga dentro do RH, que pode te ajudar muito a fazer esse mapeamento. E olha a importância, gente, de dialogar com o RH, de trazer o RH para junto da tua equipe. Algumas empresas, eu até comentei isso com a Luciana, tem agora um perfil de um business partner, que é nada mais, nada menos que uma pessoa que entende da parte do negócio e entende da parte do RH, e junta essas duas coisas, né? Ele faz uma interface entre isso, ele traz essas questões de desenvolvimento do perfil comportamental, ele traz essas questões de conflitos que as pessoas podem trazer para o ambiente de trabalho da sua vida pessoal e procura ajudar nisso. Então, assim, valorizem esse trabalho, né? Eu vejo que há uma falta de valorização do RH, existe até um ranço, vamos dizer assim, com a tarefa do RH, mas o RH, se ele não está atuando dessa forma na sua empresa, cobre uma atuação assim, né? Busque o que o RH tem de melhor para te entregar. Isso também é parte da nossa produtividade, porque o RH são as pessoas, né? E RH, inclusive, é um termo antigo, né? Porque a maioria das empresas agora estão tratando isso como gestão de pessoas, porque é isso que o RH tem que fazer. Ele tem que fazer gestão de pessoas, gestão de desenvolvimento de pessoas, né? É isso que é a entrega valiosa que o RH pode fazer para a gente. Então, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco. Luciana, me diz aí. Não, foi maravilhoso, Marilúcia, obrigada. Agora a gente está abrindo espaço aqui para a participação de vocês. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser interagir, contar algum caso especial e compartilhar conosco, sintam-se à vontade, só levantar a mãozinha que a gente chama. E para aquecer aí esse momento, eu tenho uma pergunta, Marilúcia, que é o seguinte: colocar pessoas diferentes para trabalharem dentro de uma mesma empresa é uma coisa, né? Agora, colocar pessoas diferentes para trabalhar numa mesma equipe é totalmente diferente, né? Você acredita que existem personalidades e perfis que não podem realmente se chocar dentro de um time? Você não pode ter pessoas juntas com determinado tipo de personalidade ou não? Dá para trabalhar
toda e qualquer diferença? Olha, Luciana, tá me desafiando. É muito interessante essa pergunta e muito pertinente nesse momento que a gente fala muito de diversidade. Eu acredito que sim, dá para trabalhar todos os tipos de personalidade e de diferenças dentro de uma mesma equipe, mas é preciso muito trabalho em conjunto, muito diálogo e muita compreensão do outro. Aí surge aquela palavra que a gente fala muito, que é empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro, mas no sentido de entender a realidade do outro. Uma coisa que eu ouvi sobre empatia que é bastante interessante não é você se colocar no lugar do outro sendo você, né? Se eu estivesse naquele lugar, o que eu faria? Não, você não é você nesse momento, a empatia é o outro, né? Então, hoje eu vejo que há uma preferência por se utilizar perfis parecidos dentro de uma mesma equipe, dentro de uma mesma empresa, justamente por facilitar essa conversa, né? Facilitar esse diálogo. Mas existe sim uma amplitude, né, de possibilidades de você trabalhar que essas pessoas consigam ser harmônicas mesmo tendo perfis diferentes. E isso é muito rico, porque eu entendo que é justamente as ideias diferentes é que trazem inovação, que trazem uma produtividade fora da caixa, né? Então, se você conseguir lidar com esse tipo de diversidade, sim, traga ela para a sua equipe. Mas pense em dialogar com essa pessoa, porque um dos erros que eu vejo acontecendo muito com empresas que são bastante conservadoras e querem trazer jovens talentos é que elas não incluem esses jovens talentos. Elas perdem esse jovem talento em pouco tempo porque ela não consegue integrar ele no ecossistema da empresa, né? Ele fica perdido ali no meio do caminho. Tanto ele se sente perdido, como o time se sente perdido trabalhando com ele. Então, assim, fica esse choque, que é o que eu comentei da minha experiência, né? Eu sofri com isso, eu tive esse choque e eu não soube fazer com que isso se desenvolvesse de uma forma positiva. Eu acabei eliminando uma pessoa da equipe. E é o que eu falo, hoje eu acho que eu teria outra atitude. Eu tentaria de outra forma resolver esse problema, justamente porque talvez a interação das duas pudesse ser riquíssima. Uma trazendo um ponto de vista de estratégico e outra trazendo outro ponto de vista de executora, né? Então, isso é bastante delicado, tem que ter uma liderança muito forte, eu diria. E dentro dessa temática também, Marilúcia, a gente fala muito sobre feedbacks, né? Você acha que o líder repreender pelo trabalho da sua equipe, né, de algum colaborador especificamente, que esse trabalho está abaixo da expectativa, isso a gente pode considerar feedback ou não? Isso não é feedback, a repreensão não é um feedback. A repreensão é um feedback, infelizmente, é um feedback conservador e negativo, né? Mas não deixa de ser um feedback. Só que ele não serve para o colaborador, né? Eu digo que não serve porque a pessoa não vai se sentir bem em saber que ela está errada e ela não vai conseguir tomar atitudes para melhorar. Então, o feedback, ele precisa ser alguma coisa que vai construir para esse profissional. Você tem que pensar que o feedback, o principal objetivo dele é desenvolver melhores habilidades, desenvolver alguma mudança de comportamento que vai agregar na sua equipe. Então, o feedback é algo muito instrutivo e é um momento muito importante para os colaboradores, para justamente ele saber como que ele vai melhorar, né? Porque assim, tá errado. Bom, beleza, né? Se ele soubesse fazer certo, acredito que ele tinha feito corretamente. Então, vamos trabalhar, ao invés de repreender, educar. Eu acho que a palavra educar cai super bem aí no feedback, e esse feedback, sim, vai ser construtivo, vai trazer a produtividade que você quer, né? E, novamente,
não traga feedbacks de mim para você, o que eu faria no seu lugar. Vamos construir juntos, né? O que é que você acredita que poderia melhorar? Ouça, tenha uma escuta ativa com as pessoas. E depois, sim, por que não? Coloque ideias na mesa também. Olha, eu penso isso, o que que você acha que vai funcionar melhor? O que que funcionaria para você? Né? Eu acho que isso é muito importante, gente, principalmente com relação ao uso de ferramentas. Né? A gente vê uma infinidade de ferramentas para controlar a produtividade, um monte. Aí a pergunta é, qual a diferença de uma e de outra? Às vezes nenhuma. Às vezes você tem aí ferramentas muito similares que podem atender da mesma forma, mas elas têm um layout diferente, elas têm um processo diferente de utilização, e isso vai fazer a diferença para determinadas pessoas, né? Então, use o método de organização e controle que também ajude a sua equipe a entender esse controle, né? E o feedback faz parte disso, né? De como que ele está avaliando, se autoavaliando, como ele está gerenciando esses resultados. E isso tudo é parte aí desse feedback, na minha opinião. Eu estou A lendo gente tem um chat aqui, eu acho que era para ele Isso, era olhar. isso mesmo. Eu até parei de compartilhar para poder ver o chat. O Luiz Ronca está compartilhando uma história aqui que aconteceu com ele. Luiz, poderia participar aqui com a gente? Eu achei interessante, porque, bom, prazer estar aqui com vocês novamente. Sempre muito bom estar presente nos encontros. Obrigado pela apresentação, obrigado por me convidar também. E foi engraçado, né? Porque quando você estava falando dessa sua contratação da pessoa, né? Me veio na mente esse caso, e eu conto esse caso no Shaking Hands, normalmente. Que quando eu fui, né, eu sou engenheiro de telecom e era diretor já na GVT, os antigos aqui talvez lembrem, é uma empresa de telecomunicações que depois foi comprada pela Telefônica, e eu, na época, eu queria mudar de empresa, queria testar outras coisas, queria, enfim, me testar também, né? E hoje, obviamente, o Washington, acho que está aqui também, que é meu chefe, ele acreditou em mim e continua acreditando. Obrigado, Washington. Mas foi interessante porque eu falei na época, né, não conhecia nada de real estate, conheço pouco hoje, mas um pouquinho mais. Isso já tem 8 anos, mas eu falei, nossa, mas eu não conheço nada de real estate, né? Por que vocês me contratariam? E a pessoa na época, junto com o RH, né, a minha gestora na oportunidade, junto com o RH, falou: a gente está contratando o seu behavior, né, o seu jeito de liderar, a sua forma. Eles tinham feito 7 entrevistas em 3 dias comigo, passei por várias pessoas, e foi muito interessante, que para mim foi uma chacoalhada, né, no meu mindset que eu tinha de só performance, 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 entrega, entrega, entrega. Eles falaram: não, 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 aqui a gente valoriza o ser humano. E isso eu vejo hoje, eu mudei minha personalidade, mudei meu jeito de ver as coisas depois que eu entrei na JLL, também na minha empresa. Já que legal, Luiz. Gostei é muito legal ouvir esse tipo de coisa, porque tem pouquíssimas empresas nesse caminho, gente. A gente vê que são as empresas que mais têm resultado, que mais conseguem. Eu não sei quanto tempo o Luiz já está nessa empresa, mas as pessoas costumam ficar na empresa, né? Porque é agradável você trabalhar num ambiente desse. Você tem espaço para falar, você tem espaço para expor as suas ideias, você tem espaço para buscar alguma coisa diferente dentro da mesma empresa, se você quiser, né, em alguns momentos. Então, é o que eu falo, o diálogo é mesmo fundamental, e essa valorização do ser humano, principalmente agora que a gente teve essa pandemia, virou necessária, né? As pessoas querem se valorizar, né? Eu falei do chat aqui porque eu convidei, Luciana, a minha equipe para participar, né? Inclusive para não me deixar mentir aqui com relação às minhas, às minhas atitudes como líder, né? Porque eu acho que isso também é muito importante no líder, né? Ele mostrar para a equipe o que ele faz e que você quer que os liderados façam também, né? Porque ficar só no discurso não dá, né? Então você precisa. E ela comentou aqui com relação ao autoconhecimento,
né, de trazer para o grupo o autoconhecimento e entender o estilo de cada um. E essa coisa do autoconhecimento é bem importante, gente, porque muitas vezes, se você perguntar para um funcionário seu, como você se considera? Qual é o seu perfil na sua opinião? Ele não vai saber responder. E aí é que entram, né, também novamente as técnicas de RH para nos ajudar com perfil comportamental, mapeamento de perfil, mapeamento de forças e fraquezas, né, para a pessoa se descobrir quem ela é como profissional, né, um pouco das suas ambições, um pouco dos seus pontos fortes. É importantíssimo explorar os pontos fortes da equipe. Eu falo que a gente se apega muito, né, ao que dá errado. É o que o Luciano falou, é legal você dar um feedback negativo, de vez em quando precisa, né, mas é muito mais importante você se apegar nos pontos fortes e dizer, bom, esse funcionário aqui eu posso contar com ele para esse ponto e eu tenho certeza que ele vai me dar resultado. E vamos valorizar isso. Tem mais perguntas aí? Mariluce, olha só, você estava falando aí sobre essa questão do diálogo, de conhecer, né, com profundidade aí a sua equipe, seu time, mas existe também uma linha tênue aí, né, de você ser invasivo, né, e aquela coisa do... Como que você ganha esse conhecimento, né? Como você chega aí para esse time sem ser invasivo, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aí da sua experiência, como é que você lida com isso aí no dia a dia, como que você faz para conhecer o seu time. Isso é bem interessante, Luciano, porque muitas pessoas se sentem mesmo invadidas dependendo, né, da pergunta que você faça, né? Inclusive, essa é uma questão com relação à diversidade, principalmente quando a gente fala de gêneros, né, e essas questões de homofobia dentro da empresa, por exemplo, né, de gêneros. Tem assuntos bastante delicados, né, que a própria pessoa às vezes não quer falar a respeito. E por isso que eu falo que o diálogo é um desenvolvimento, não é chegar com uma checklist, né, e vamos lá ver, você é isso, você é aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo, o que é que você gosta mais? Uma enquete, praticamente, né, o diálogo não se desenvolve dessa forma. O que eu uso é fazer perguntas abertas para que a pessoa me conte dela o que ela quer. E uma prática que eu tenho também é de tentar, esse mês, inclusive, não fizemos o nosso happy hour mensal, mas eu faço um happy hour mensal. No momento a gente está home office, então estou fazendo online mesmo, para que a gente converse sobre assuntos que não sejam da empresa. E conversar é conversar mesmo, deixar aberto para que a pessoa conte, né, de cachorro, de filho, de problemas, de alegrias, do que aconteceu no seu mês. E eu acredito que nesse espaço aberto, a pessoa vai falar o que ela tiver vontade de falar, né? E é nesses pequenos indícios que às vezes você cria uma relação para conversar um pouco mais sobre aquele assunto individualmente. E abrir uma porta, né? Eu procuro sempre me mostrar muito aberta a qualquer tipo de comentário. Nem sempre, né, isso é recebido das pessoas dessa forma, mas eu não tenho dificuldade de ouvir, Mari, eu não gosto do jeito que você trabalha. Eu falo, ok, né, sua opinião, vamos falar sobre isso? O que exatamente você não gosta? Né? Então, a gente não pode se ver fechar portas para certos comentários, porque isso não faz bem para a gente. Não, eu tenho que ouvir toda e qualquer opinião daquele funcionário, seja ela boa ou não. Né? E eu tenho que ter maturidade para lidar com isso e para conversar com isso, entender melhor o que é que ele traz com aquela insatisfação. Eu dei o exemplo, né, de eu não gosto do seu trabalho, eu não gosto da sua liderança, mas poderia ser outra coisa, né, do tipo, eu não gosto de fazer o trabalho dessa forma, para mim isso não funciona. Tá, isso não funciona? Legal, qual é a sua sugestão? Por que não está funcionando? Né, o que nós poderíamos mudar? E eu acho que esse diálogo é muito rico, e esse diálogo abre as portas para você falar de assuntos
mais delicados, né? Mas eu sempre deixo essa questão de assuntos delicados, o funcionário ou a pessoa liderada, né, a minha equipe, trazer para mim. Eu não fico cutucando muito com perguntas, não. Eu não gosto de fazer perguntas invasivas, a não ser que seja muito necessário para alguma situação pontual que a gente esteja vivendo e precise resolver o conflito. É a minha forma de lidar. E voltando um pouquinho aqui na questão da produtividade, Mariluz, a gente sabe que as empresas elas têm metas a serem cumpridas e prazos, né? E do lado disso tem toda essa questão do lidar com a equipe, o tempo de cada um, respeitando as personalidades diversas, né? Como fica essa questão, né? Olhando agora o lado do líder, né? Porque ele fica numa situação assim complicadíssima. Ele também tem os conflitos dele, a personalidade dele, né? O estilo dele de liderança. Ele deveria ser vários líderes em um, ou seja, ele tem que assumir uma personalidade diferente para lidar com cada colaborador. Como que você pensa sobre isso? E também se, diante desses prazos aí a serem cumpridos e de metas, se a alocação de tarefas pode resolver essa questão da produtividade. Vamos começar pela parte dessa questão de alocação de tarefas, que é mais fácil. Essa questão, para mim, a alocação de tarefas é uma atividade necessária. Cada membro da equipe precisa saber o que ele precisa fazer, não com detalhes, mas pelo menos é preciso a gente deixar claro o que é o resultado que a gente espera dele. Eu falo que só dá para cobrar o que você um dia explicou que você precisa que a pessoa entregue, né? Não adianta nada você falar assim, então, mas você devia ter feito. Poxa, devia ter feito, é um verbo tão confuso, né? A gente não sabe nem por onde começar esse raciocínio. Então, eu deixo claro as tarefas, aloco as tarefas para as pessoas e sempre confirmo, né, se houve um entendimento daquilo, se tem dúvidas, deixo a porta aberta para qualquer dúvida, né. Desculpa, Luciana, eu me perdi um pouco no teu raciocínio do começo. Eu estava falando sobre a questão da liderança também, né? O líder, às Dos vezes, resultados, lembrei. ele tem que entregar um resultado, por outro lado, ele está com aquela equipe lá, gerando um monte de conflito, de situações até pessoais, e ter que equilibrar esse prato aí, tendo que cumprir meta e entregar resultado, né? Então, se o líder ele precisa aí ser vários líderes em um, para cada colaborador ele assumir uma personalidade aí diferente para lidar com aquela situação. Nossa, não, eu não faço isso, tá? Eu não crio personagens. Eu acho isso muito complicado, até porque você não tem como manter o personagem diferente para cada pessoa, para cada situação, né? Agora, eu lembrei porque eu me perdi no teu raciocínio, porque essa coisa de equilibrar os pratinhos é uma coisa bem interessante, e eu já estive em situações bem difíceis, inclusive eu saí de um emprego por conta disso, porque essa questão da cobrança do resultado tem que estar muito alinhado com o que você é capaz de entregar com a equipe que você tem. E eu acho que se a autoliderança ou se as pessoas para quem você reporta não estão cientes disso, na minha opinião, não tem muita solução, tá? Eu passei por isso e foi bastante complicado, porque havia uma cobrança de resultado muito acima do que era possível entregar, né? Então, eu acho que você tem que criar uma disponibilidade, uma transparência, né, no que é possível entregar e trabalhar, na minha opinião, de forma humana e colaborativa, tá? Então, esse é o meu estilo de liderança, esse é o jeito que eu lidero. E se eu estiver dentro de uma empresa que não tem muita aderência com isso, realmente
é praticamente impossível entregar os resultados, né? Porque a pressa do prazo e das metas é maior do que o entendimento do que realmente é possível, tá? Então, eu acho que esse conflito, para mim, eu não gosto de enfrentar e eu acredito que não tem muita solução. É importantíssimo saber que eu tenho, sim, metas, eu vou cumprir as minhas metas, eu tenho prazos para cumprir, isso é importante. E, como eu falei, o comprometimento da equipe vai ajudar nisso, né? Porque a equipe toda está sabendo desse prazo, dessa meta, desses resultados que eu preciso, mas a gente precisa ter um equilíbrio aí e saber que existem situações que não tem jeito, né? Situações pessoais, principalmente, né? Que a gente viveu aí, muita gente doente, muita gente com familiar doente, muita gente falecida, e eu não posso simplesmente passar por cima de eventos tão importantes e graves como esse na vida de um funcionário e dizer para ele, não, larga aí o enterro, porque eu preciso ser entregue o relatório. Né? Para mim, isso não é humano e eu não faria isso de jeito nenhum com ninguém da minha equipe. O Cristiano Ponzo, ele quer participar, nosso head comercial. Eva, mais uma participação. Isso, olá, Marilúcia. Ainda dentro do spoiler, né, que eu dei no início da sua apresentação, como que você equilibrou esses pratinhos aí na sua passagem na Alemanha, né? Com relação à cultura, diversas culturas, idiomas, como que foi para a Marilúcia aí, essa composição do relacionamento entre a equipe? Eu comentei que agora a gente se diverte porque no momento foi muito difícil para mim, né? Eu estava... talvez eu não tinha ainda maturidade profissional para assumir uma responsabilidade tão grande, e eu amadureci ao longo do caminho. Então, eu acho que isso também é um ponto a saber, né, do seu funcionário quando você dá uma tarefa para ele desafiadora, o quanto ele está preparado para ela e conseguir apoio, né? Eu acredito que eu consegui apoio dentro dessa atividade e foi isso que me fez crescer. Lá a gente tinha um time multicultural, porque vieram pessoas de vários lugares do mundo para criar um grupo na Alemanha que pudesse justamente juntar as diversas empresas e tirar o melhor de cada um dessas unidades para o Merge and Acquisition. E aí tinha grupos separados, né, de vendas, voltado a RH, voltado a cada área da empresa, né? No caso, era uma empresa de tecnologia, então a gente tinha lá as verticals e as horizontals e as linhas de negócio, enfim, se criaram vários grupos e lógico que esses grupos tinham uma individualidade, mas também tinham uma interdependência, né? E uma das primeiras coisas que eu acho que foi fundamental, que a equipe de marketing criou, foi justamente as formas de comunicação. Como a gente precisaria se comunicar, quantas reuniões a gente ia ter, qual ia ser a frequência dessas reuniões, o que é que precisava ser documentado por e-mail, o que é que poderia ser tratado por telefone. E por que eu falo que isso foi importante? Porque foi aí que a gente começou a ter os entraves de entendimento, porque a principal questão do multicultural, gente, é o entrave de entendimento, né? Por exemplo, o que significa isso aqui no Brasil? Para mim, significa que você não tem visão, ou que alguma coisa está embaçada. E na Alemanha isso significa completamente maluco, que é o que a gente fazia assim, né? Então, assim, é um gesto simples que tem um entendimento completamente diferente. Então, você imagina com relação a palavras, com relação a um texto, uma descrição de um cargo, uma descrição de uma atividade, quantas dúvidas não surgem dentro de cada país, né? E a gente estava criando documentos ali que todos os países precisavam inserir dados ali dentro, justamente para a gente poder, porque a gente estava dentro do processo de due diligence para poder fazer a venda da empresa, né? Então, você precisava ali ter uma comunicação completamente clara para todo mundo.
E fora isso, tinha essas questões pessoais, né, de que cada um também estava preocupado com o seu trabalho, com o seu futuro, que posição a pessoa ia assumir na nova organização da empresa, teria espaço para mim, não teria. Então, começa a surgir também as questões, que eu diria, meio políticas, desse trabalho em conjunto, porque muitas dúvidas surgiam entre não só a equipe que estava trabalhando junto, mas dos funcionários globais, né? E isso também foi uma coisa fundamental que o time de RH teve que assumir, que era até onde a gente comunicava as pessoas do que estava acontecendo, dos avanços, das coisas que estavam sendo feitas, por que estavam sendo feitas, porque ao mesmo tempo que a gente estava no processo de merger and acquisition, a gente estava continuando as atividades normais da empresa, né? A empresa estava rodando, estava vendendo, estava entregando, estava trabalhando, as pessoas estavam numa dupla função, vamos dizer assim, né? Eles estavam coletando informações para o merge e também estavam fazendo suas atividades do dia a dia. Então, foi um momento bastante delicado, muito aprendizado, muita resiliência. Eu acho que essa palavra resiliência, naquele momento, teve que vir de todos os lados, porque todas as pessoas tinham que entender, né, o papel delas, e tinha que entender que nem sempre a coisa ia ser super fluida, sabe? Um rio maravilhoso. Não, a gente teve vários altos e baixos, vais e vens, troca de decisão, mudança de estratégia, tudo isso pesou bastante no astral da equipe, né? Como eu falei na apresentação de o empregado feliz, ninguém estava muito feliz ali naquele cenário de incerteza, né? Porque se existe uma coisa complicada para a gente lidar, eu pelo menos tenho dificuldade com lidar com instabilidade, com incerteza. Acho que foi essa experiência aí que mais se destacou para mim nesse aspecto de comunicação multicultural aí desse projeto. Muito legal mesmo participar disso daí, uma experiência única. Eu diria que todo mundo deveria participar uma vez aí para testar, né, suas habilidades de inteligência emocional, porque esse é um desafio. Perfeito. Mariluz, muito obrigado. Só um adendo, né? Dentro desse seu background, o que você identificou que é universal, seja nessa gestão de equipe multicultural, quanto nas equipes que você tem aí o trato no Brasil? Uma característica, você fala de liderança ou uma característica das pessoas? De relacionamento mesmo, de relacionamento. De relacionamento, essa questão de precisar dialogar, né? Eu acredito que todas as pessoas precisam falar e precisam ser ouvidas. Isso não existe, na minha opinião, uma pessoa em nenhum lugar do mundo que fale, não, para mim, ok, se me der aqui, me mandar a tarefa pelo WhatsApp, eu vou seguir feliz aqui, cumprindo as minhas tarefas, né? Vejo que todos precisam se ver parte de um grupo e se ver importantes, né? Tanto na sua fala, quanto no seu papel ali como profissional. Isso Perfeito. é bem Muito universal. Obrigado. Maravilha. Estamos chegando, infelizmente, ao final aqui de mais uma live. E ter o controle da equipe no trabalho quer dizer dialogar. E quanto mais benefícios você trouxer a essa relação, mais resultados você terá dos seus colaboradores. E lembre-se, serão essas mesmas pessoas que levarão adiante o modo como você lida com elas. Pense sobre isso. Agradeço a todos pela participação. Marilúcia, obrigada pela aula. Passo novamente aí a palavra para você, para suas considerações finais. Obrigada, Luciana. Eu é que agradeço essa oportunidade. Obrigada pelo Luiz aí que participou com um depoimento tão legal. E agradeço a presença de todos. Espero que vocês pensem realmente, reflitam sobre esses pontos, gente. Tentem praticar isso no dia a dia. Nem sempre é muito fácil de colocar de início, né? A gente colocar isso de imediato em ação,
mas aos pouquinhos a gente vai trazendo humanização, a gente vai trazendo mais colaboração para a equipe, vai entregando resultados com isso, eu tenho certeza. Obrigada a todos, excelente tarde e até a próxima.